Olá, meu amigo, minha amiga, como você está no dia de hoje? Desejo que você esteja muito bem e que a cada momento fique um pouco melhor. Hoje vamos conversar sobre dois discípulos que conversavam. Então, um homem virou para o outro e disse assim: O meu mestre, ele é um grande médium. E o que você tem a dizer do seu mestre? O que o seu mestre pode fazer? Quais milagres que ele faz, Lin Chi? E aí Lin Chi respondeu: interessante, o seu mestre é um grande médium, né? Mas que tipo de milagre que ele tem feito?" E aí o discípulo respondeu: um dia ele pediu para eu segurar um papel e pediu para eu atravessar um rio de 1 milha. E aí no meio da travessia, ele estava na margem, começou a escrever no papelzinho, e aí ele lá na outra margem, conforme ele escrevia, aparecia tudo aquilo que ele escrevia na minha mão, no papel que eu estava segurando na minha mão. E e o seu mestre? O que o seu mestre faz de milagre? Ele enche? E aí ele enche respondeu: o meu mestre, quando ele está com fome, ele come. Quando ele sente sono, ele vai dormir. E aí o homem respondeu: Mas do que você está falando? Você acha que isso é milagre? Todo mundo faz isso. E aí Lynch respondeu: Ninguém faz isso. Quando você dorme, você faz 1001 coisas. Quando você come, pensa em 1001 coisas. Quando o meu mestre dorme, ele apenas dorme. Ele não se mexe, ele não se vira, nem sonhar ele sonha. Somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando ele sente fome, ele come. Ele está sempre exatamente no mesmo lugar onde ele deveria estar. E qual que é o sentido do seu mestre escrever numa margem do rio e apareceu que ele escreveu na outra margem? Para mim isso não é milagre, para mim isso é pura tolice. Só pessoas tolas que iam se interessar por esse tipo de milagre. Qual que é o sentido disso? E aí, para completar, o outro homem disse: Não, mas o meu mestre, ele é um grande homem. Ele até pode andar sobre as águas. E aí, né, o nosso Lin Chi respondeu: Tolice, porque para que eu ia querer andar em cima da água se eu posso simplesmente entrar num barco e dar 2 moedas pro barqueiro e aí o barqueiro me leva para outro lado? Seu mestre é um tolo. Vá e diga isso para ele. Ele tem que perceber que, né, ele está desperdiçando a vida dele com uma coisa tão simples, que é atravessar um rio. Ele podia usar 2 moedas, entrar no barco de um barqueiro e atravessar o rio. Então, a nossa história hoje fala que a nossa mente, ela sempre está desejando alguma coisa. A mente não é nada além disso, um desejo constante de que alguma coisa aconteça. Às vezes, ela está pensando em dinheiro, ela quer ter mais dinheiro, ela quer ter uma casa maior, ela quer ter mais bens, ter mais respeito, ter mais poder político. E depois, né? E depois que você consegue tudo isso, depois que você consegue os bens materiais, depois que você consegue o poder, o que a sua mente faz, né? Depois parece que a mente ela acaba se voltando para a espiritualidade, mas a mente não mudou, né? A mente ela continua a mesma. E aí agora essa mente ela quer ter mais poder psíquico. A espiritualidade não é o suficiente, ela quer ter mais espiritualidade, quer usar a espiritualidade para ter poderes. Então, a mente, sendo a mesma, ela se foca na telepatia, na clarividência e outras besteiras do mesmo gênero que, mais uma vez, né? A mente ela continua sendo a mesma. É o mesmo jogo que continua. Então, se a pessoa consegue aí a telepatia, a clarividência, poderes psíquicos, então, se ela pode fazer tudo isso, né?
se, por exemplo, ela poderia adivinhar o futuro, ela poderia aí ver o que que as outras pessoas estão pensando. Isso não ia ser o suficiente para essa mente que não mudou. Então, se ela pudesse ler o pensamento das outras pessoas, ela começaria a pensar: até quantos quilômetros de distância eu consigo ler pensamentos? Então, mais uma vez, né, não importa quanto poder a gente tenha, quanto dinheiro a gente tenha, quanta espiritualidade, a questão é que muitas das vezes, né, a gente pode mudar, mas a mente, né, uma mente faminta, ela nunca vai estar saciada. Então, mais uma vez, a vida em si já é um milagre, mas o ego tem muitas vezes esse ego ele não está preparado para aceitar que a vida é um milagre. Então, né, tem pessoas que se você olha e diz, nossa, a vida já é um milagre, essa pessoa ela vai acabar rindo de você, dizendo, não, mas existe muito mais do que a vida. E essa pessoa, né, que não percebe que a vida já é um milagre, ela nunca vai estar ali vivendo no momento presente. Então, né, essa mente, ela sempre vai desejar algo que é especial, algo que é divino, principalmente algo que ninguém mais tenha, algo que seja só dela. E aí, né, essa pessoa ela vai querer se sentir especial, vai querer sempre estar fazendo algo extraordinário e, mais uma vez, ela nunca vai estar ali sendo quem ela é, nunca vai estar no momento presente.